Para falar sobre as estratégias e desempenho dos candidatos à presidência durante esse primeiro debate, nós vamos conversar agora ao vivo com o cientista político e professor do INSP, Carlos Mello. Professor, bem-vindo ao Live CNN. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcelo. Professor, a gente viu então a primeira vez cara a cara dos candidatos à presidência da República, dando um destaque de vitória, principalmente, aos candidatos de terceira via, Simone Tebet e Ciro Gomes, saíram melhor. Como o senhor avalia a possibilidade de a terceira via tentar reverter ganho de votos após esse primeiro cara a cara? Pois é, eles de fato saíram-se melhor porque, veja, a pressão também era menor, né? A expectativa sobre eles também era menor. E é verdade, né? Tanto Ciro Gomes quanto Simone Tebet são bons comunicadores, falam bem. Também Soraya Tronic se colocou muito bem, fala bem. Então temos a impressão de que a chamada terceira via, né, não saiu vitoriosa desse processo. Bem, mas até aí, para arrancar votos, seja de Lula ou seja de Bolsonaro, é outra história. Não é? Foi um debate importante, mas é um debate de audiência ainda limitada, né? Conforme vai chegando mais próximo da eleição, o debate vai ficando mais quente, mas ainda é limitado. Então, Bolsonaro e Lula não estiveram bem, cada um ao seu modo não esteve bem. Esses de terceira via foram melhores, mas eu não acredito que tirem voto. Por outro lado, acredito que conservem os seus. Aquela esperança, sobretudo de Lula, de arrancar votos de Ciro, de Simone, para tentar resolver a parada no primeiro turno, ficou mais difícil, porque eles talvez tenham consolidado os votos que têm. São poucos, mas podem ter se consolidado na noite de ontem. Professor, bom dia, obrigado por falar com a gente. A gente viu aí que os dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto têm e tiveram problemas com as pedras no sapato em que ambos têm, né? O ex-presidente Lula em relação à corrupção e também o presidente Bolsonaro, que, dentre outros problemas, tenta cada vez mais conquistar o eleitorado feminino. E diante do ataque em que fez a jornalista Vera Magalhães, isso virou pauta, o debate das mulheres, do papel das mulheres e do respeito às mulheres, o que cresceu essa pauta em relação ao debate, em relação ao presidente Bolsonaro e também em relação ao ex-presidente Lula, que não conseguiu convencer suficientemente em relação, quando ele foi questionado pelo próprio presidente Bolsonaro sobre a corrupção. Pois é, Marcela, o ex-presidente Lula certamente não estava numa boa noite ontem, né? Por infelicidade ou por escolha estratégica, o ex-presidente se protegeu demais, né? Ficou na defensiva, ao invés de contra-atacar, ao invés de usar argumentos que também seriam fortes quanto à corrupção em relação ao Bolsonaro, ele preferiu mostrar as realizações do seu governo, né? Ficou uma oitava abaixo do tom do debate ontem e foi criticado ontem por aliados, e também os jornais de hoje mostram que essas críticas permanecem. Nesse sentido, a agressividade do presidente Bolsonaro dava pontos, né? Mas Bolsonaro, num determinado momento, resolveu ser Bolsonaro, né? E deu um tiro no pé, né? Era absolutamente desnecessário aquela resposta que ele deu à jornalista Vera Magalhães, né? E depois a questão feminina, quando se colocou, né? Ele caiu numa cilada que ele mesmo armou, né? E nesse sentido, tanto Simone quanto Soraya acabaram se complementando uma a outra no enfrentamento a Jair Bolsonaro nessa questão feminina. Note que isso é muito importante, Marcelo. As mulheres são maioria nessa eleição, né? Quando a gente fala que é maioria, não é pouca maioria, não. Nós estamos falando de quase 9 milhões de votos a mais de mulheres em relação aos homens, né? Esse eleitorado é fundamental para ganhar a eleição. E é claro que com uma postura como essa é muito difícil avançar. Pode até manter os votos que tem até agora,
mas fica muito difícil de avançar sobre um setor do eleitorado que é vital para a eleição esse ano. Professor, até durante as perguntas foi possível ver sinalizações. Caso haja um segundo turno, quando Lula vai e elogia Simone Tebet, quando ela estava na CPI da pandemia, ou até tenta uma aproximação com Ciro Gomes, com quem tem duras críticas que Ciro faz a ele. E ali já foi possível ver como que esse segundo turno pode trazer para a gente essa tentativa de alianças para uma eventual disputa entre Lula e Bolsonaro? Olha, Daniel, a tentativa existe, né? A lógica dos dois turnos é justamente essa, é buscar apoios num segundo turno, né? No caso de Simone Tebet, eu posso dizer para você que até nós sentimos uma certa reciprocidade, uma certa abertura, né, da própria candidata em relação a isso, né? Agora, com relação ao Ciro, o jogo é mais duro. Ciro é bastante agressivo em relação aos dois presidentes, mas muito forte, muito contundente em relação ao Lula. Lula tentou contemporizar, tentou se colocar ali pessoalmente, Ciro percebeu e não faltaram estocadas para cima do ex-presidente. Agora, a questão é o quanto que o candidato consegue, de fato, transferir votos, né? É difícil, não é uma coisa simples, né? Na história do Brasil, talvez o único caso que você possa dizer de fato transferiu votos foi Leonel Brizola, em 1989, quando por meio ponto ficou atrás de Lula, né? Ficou em terceiro lugar, Lula em segundo lugar, e aí sim, você pega o mapa eleitoral dos votos de Brizola, todos esses votos foram transferidos depois para Lula. Mas isso não depende da liderança, a não ser que você tenha uma liderança excepcional. Isso depende mesmo do contato com o eleitor, do diálogo que é possível se fazer com o eleitor daquele que está no primeiro turno, mas não irá para o segundo. Professor, o nosso analista Gustavo Uribe trouxe a informação que depois do debate de ontem, a campanha do presidente Bolsonaro está reavaliando a participação dele em debates. Nesse momento, e durante a campanha, é melhor, na sua avaliação, que o presidente de fato se poupe em relação a debates, que é algo que deixa mais expostos os candidatos? Olha, Marcela, fica claro ali que tanto Lula quanto Bolsonaro foram para esse debate e, se forem para os próximos, irão contrariados, né? Porque, é claro, tem muito a perder e pouco a ganhar, né? O risco de um escorregão, né? O risco de uma... Perdeu o contato ali, a internet ficou ruim, a gente já vai recuperar o sinal com o professor para a gente continuar falando desse assunto do primeiro debate, porque exatamente esse é o ponto que a Marcela abordava agora, é uma novidade que a gente traz aqui no Live CNN para você com a apuração do Gustavo Uribe, porque esse debate que foi ruim para os principais candidatos, Lula e Bolsonaro, há uma reavaliação agora, inclusive, de Bolsonaro ir aos próximos debates. Gustavo Uribe pode detalhar mais isso para a gente agora nessa apuração que ele trouxe no Live CNN. Uribe, qual é a avaliação? De fato, não deve ter espaço ou deve ser muito bem refletido para que Bolsonaro participe de novos embates? Dani, há uma avaliação de que, como as pesquisas eleitorais mostram, que neste momento você tem uma chance menor de uma vitória no primeiro turno de Luiz Inácio Lula da Silva, que é o momento de preservar o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, não expô-lo de maneira desnecessária para que a possibilidade de aumentar a rejeição dele seja maior. Então, que talvez seria melhor um respiro de imagem neste momento. O presidente Jair Bolsonaro tinha sido recomendado a ser mais moderado para tentar convencer aquele eleitorado que não tomou uma decisão ainda, o eleitorado indeciso, e o eleitorado feminino. Era um trabalho longo com a participação de Michele Bolsonaro. Mas em uma única noite, o presidente Jair Bolsonaro queimou os navios. Conseguiu ser agressivo com a jornalista Vera Magalhães, conseguiu ser agressivo com Simone Tebet. Há uma grande diferença em ser incisivo e agressivo. E o histórico dos debates eleitorais aponta que o eleitorado tende a gostar mais do aquele candidato que é incisivo e não agressivo. Então, que a avaliação foi bastante negativa. Por isso que a campanha avalia que é o momento de preservar um pouco a imagem. A Basília Rodrigues falou agora há pouco, você tinha hoje uma sabatina do presidente Jair Bolsonaro para uma emissora de televisão, ele adiou para a semana que vem e também entrevistas que ele já pretendia fazer também ficaram para um segundo momento. Por quê?
O objetivo agora é preservar a imagem dele, evitar que ele se exponha para tentar recuperar essa votação, esse eleitorado indeciso. É claro que a campanha do presidente Jair Bolsonaro avalia que vai para um segundo turno. E aí que está o problema, porque a eleição agora falta um mês para o primeiro turno e mais um mês para o segundo turno. E ele precisa, pelo menos para ganhar as eleições deste ano, baixar em 10 pontos percentuais a rejeição dele. Então, se ele seguir nessa toada, ele não vai conseguir. Por isso que há uma avaliação que, caso as próximas pesquisas eleitorais mostram que é cada vez menor a chance de uma vitória no primeiro turno de Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor é deixar Jair Bolsonaro de fora dos debates e poupar a imagem dele. Basília, eu já passo a bola para você, porque a gente conseguiu retomar o contato com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Professor, a gente teve aí uma falhinha na nossa comunicação, na internet, a gente conseguiu retomar o contato. Você então falava sobre a postura, né, do ex-presidente Lula também, que tinha uma postura ficou mais reservado, ficou mais na defensiva, né? E também sobre essa possibilidade que a gente trouxe aí o bastidor do Gustavo Uribe, do presidente Bolsonaro não participar mais de debates. Pois é, Marcela, como eu dizia, não esses candidatos que pontuam, que talvez estejam garantidos no segundo turno, têm pouco a ganhar em debates de primeiro turno e muito a perder. Um escorregão pode custar muito caro. Escorregão como ontem ocorreu, né? O problema é que se um vai e o outro não vai, né, eu me refiro a Lula e a Bolsonaro, é muito complicado, porque você dá palco para o seu principal adversário. Então você fica num cálculo difícil, se vale mais a pena ir ou não. Agora, ontem a questão não foi Lula e Bolsonaro, a questão foi Bolsonaro e Simone Tebet e Soraya Tronic. Por quê? Por conta de um erro de avaliação, de um destempero no meio do debate, onde Bolsonaro abriu um flanco muito sensível numa eleição, sobretudo quando as mulheres são maioria do eleitorado. É esse ponto que eu quero voltar com o senhor sobre aqueles dados das mulheres, né? Porque apesar de a gente ter uma intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro ali na casa dos 30, você percebe que a dúvida das mulheres ainda é grande, né? As mulheres ainda estão indecisas, como a gente trouxe dados aqui. E que entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, entre esses cerca de 30%, grande parte de mulheres ainda está justamente com essa dúvida e não faz parte dessa grande maioria que vota hoje no presidente Jair Bolsonaro. Por isso eu pergunto ao senhor, até olhando para todos os candidatos, falaram para convertidos? Falaram, Daniel, falaram para convertidos, né? Não conseguiram furar as suas respectivas bolhas, né? É verdade, se por um lado você não perde, por outro você não consegue avançar, né? Isso é ruim. No caso das mulheres, a gente precisa entender essa diferença, não é só numérica. A questão é que o eleitorado feminino hoje, além de todas as suas questões muito particulares e conhecidas, hoje a mulher é chefe de família, hoje a mulher é arrimo de família, né? São cerca de, só para que você tenha um dado, 14 milhões e 600 mil mulheres que são mães solo e que, portanto, são responsáveis de dar conta da casa. Fora as outras mulheres, que também não são poucas, que cuidam da casa e que, inclusive, carregam toda a família. Então, a questão econômica é muito forte, e essa mulher sabe que se há deflação, pode haver deflação em transportes e moradia, mas na questão da alimentação não há, pelo contrário, os preços continuam subindo. Na questão da saúde, os preços continuam subindo, e são temas muito sensíveis a essa mulher moderna, não é? Essa mulher que é chefe de família. Então, Bolsonaro já tem esse problema para avançar, e ainda consegue se estigmatizar, né, como uma jornalista. E o problema é que não é a primeira vez. Não dá para dizer que foi um acidente, porque não é a primeira vez. O presidente, infelizmente, é useiro e vezeiro desse tipo de comportamento. E isso vai se estabelecendo como uma marca. Então, é razoável que a sua equipe avalie se ele deva participar ou não, sobretudo quando parece que o segundo turno esteja garantido.
Professor, uma das apostas, né, da campanha e do presidente Jair Bolsonaro é em relação ao Auxílio Brasil, né, a esse aumento que foi concedido aí do Auxílio Brasil para as pessoas que fazem parte desse programa, né, desse tipo de benefício, que são beneficiadas com esse recurso. O ex-presidente Lula chegou a citar, né, ele falou sobre o Auxílio Brasil, que ia manter para o ano que vem, o presidente Bolsonaro no caso, e aí o ex-presidente Lula relembrou, mas esse orçamento não está, esse valor, né, de R$600 do Auxílio Brasil não está previsto para o orçamento do ano que vem. Bolsonaro consegue convencer que de fato ele vai dar e continuar com esse auxílio de R$600? E Lula também, porque o dinheiro ainda não falaram de onde vai vir, né? É muito difícil, Marcelo, para o presidente Bolsonaro concorrer com o presidente Lula no campo do presidente Lula, né? Vamos lembrar que a campanha contra a fome, depois o Bolsa Família, todo esse processo, né, de distribuição de recursos, de políticas sociais dessa natureza, começam com o presidente Lula e sempre foi uma marca muito forte do seu partido, né? Bolsonaro hesitou durante muito tempo, né? Quando ele fala, olha, hoje são 600, antes era 190 e pouco, nós temos que considerar que houve inflação, e houve inflação muito grande, sobretudo, eu quero repetir, em alimentos. Então, R$600 hoje não são os mesmos 600 do ano passado, não é? E talvez estejam mais próximos daqueles 192 sem inflação do que desses 600 de hoje. Eles continuarão com essas políticas? Olha, eu creio que sim. Por quê? Porque é inescapável, são 33 milhões de pessoas passando fome, há uma crise social muito séria, o que inclusive é contraditório com a afirmação do presidente Bolsonaro de que o Brasil está bem, de que a economia está, né, enfim, elevada, ótima, que nós temos crescimento, é contraditório. Então, querendo ou não, vai ser difícil não manter. Onde encontrarão recursos? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta que nenhum dos dois sabe responder. Provavelmente, algum tipo de reforma tributária ou de aumento de tributos para outros setores da sociedade talvez garantam esses recursos. Agora, eu acho, do ponto de vista político, né, impossível não manter esses R$600, seja Lula, seja Bolsonaro, Simone Tebet ou Ciro Gomes, seja quem seja, porque objetivamente é necessário e inescapável, eu diria. Professor, uma última pergunta para o senhor. Bolsonaro acerta para o objetivo de reeleição dele ao relembrar a corrupção e não ter de Lula uma resposta enfática sobre corrupção e nem mesmo Lula usar das investigações hoje no governo ou nas fragilidades dos sistemas de investigação de Jair Bolsonaro? Bolsonaro consegue melhorar esse discurso, relembrar o discurso de corrupção de Lula sem ter um contra-ataque do ex-presidente? Daniel, mas foi justamente porque não teve o contra-ataque do ex-presidente. O ex-presidente deixou para a sua última participação, já nas considerações finais, na verdade, nem aí. Na verdade, quando ele ganha um direito de resposta de 45 segundos, para tocar em pontos sensíveis para o presidente Bolsonaro, né? As questões, por exemplo, em relação à família, que foram vagamente citadas, né? E a questão do segredo de 100 anos. Né? O presidente, para uma série de questões que são muito delicadas, estabeleceu o segredo dos 100 anos. Lula disse que vai, num único decreto, acabar com esses segredos todos. Mas a questão é que ontem Lula foi incapaz de avançar nessa área, o que causou muito espanto, né? E decepção para muitos dos seus eleitores que a gente acompanha, por exemplo, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que a gente monitora. Isso foi perceptível. Obrigada, muito bom falar com você, Carlos Mello, cientista político e professor do INSPER. Até uma próxima, uma ótima tarde para você. Para vocês também, até a próxima.